o único sofrimento. A única coisa que você deve sofrer é perseguição. A única coisa que você deve sofrer nesse mundo é perseguição. Você quer ver, ó? A enfermidade você não deve sofrer, não. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo já levou na cruz nossas dores, nossas enfermidades. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então a enfermidade não é um sofrimento. Entendeu? A enfermidade é a oportunidade para você apresentar o poder de Deus através da sua boca. Amém? Deus diz, a palavra de Deus diz que morte e vida está no poder da língua. Entendeu? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. Entendeu? Mas morte e vida há no poder da tua boca, da tua língua. Então você pode declarar, você pode. Deus diz que aquilo que você desligar na terra é desligado no céu. Então você pode desligar a enfermidade. Amém? Você pode desligar a enfermidade. Lembra, a única coisa que você deve sofrer é perseguição. Entendeu? Então, no mundo nós teríamos aflições, Jesus disse. Então, as pessoas, elas são, olha só, as pessoas, elas são justamente o reflexo, entendeu? Do pensamento, o caráter da mente, entendeu? O reflexo do pensamento. Ai, meu Deus, a enfermidade tá vindo lá na esquina, a gente já tá aqui tomando posse da enfermidade. Acho que eu vou ficar gripada. Olha, fulano tal tá gripado perto de mim, entendeu? Ah, este mal, né, que não passa, entendeu? Então, muitas das vezes nós chamamos os males para o nosso corpo, para nossa casa, entendeu? Por quê? Por causa do nosso pensamento, entendeu? Por isso que a nossa mente tem que estar muito cheia da palavra de Deus para poder combater. Tá lá em 2 Coríntios 10, né, versículo 4 em diante, tá? Combater os maus pensamentos. Então, a vida, olha só, a vida que você vive hoje é uma manifestação das obras interiores de sua mente. A vida que a gente vive hoje é a manifestação das obras interiores, né, da nossa mente. Por isso a Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Amém? Por isso Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A questão está na mente. A vida que você vive hoje, que eu vivo hoje, é uma manifestação das obras interiores da nossa mente. Por isso, eu preciso comer da palavra, ouvir a palavra, ficar com a palavra. Amém? Porque isso controla as pessoas, a mente da gente controla, entendeu? E controla a gente, né? E as pessoas, elas percebem, entendeu? As pessoas que estão de fora, elas percebem você, como você se relaciona, né? Com as pessoas, é o reflexo, entendeu? Daquilo que você pensa, tá? De repente, uma pessoa, ela te faz o mal, ou então fala alguma coisa, e de repente a gente já tá suspeitando, né? Que aquela pessoa tá nos tratando mal, que aquela pessoa tá falando alguma coisa que nos atinge, nos machuca, entendeu? E aí a gente quer revidar, entendeu? Mas de acordo de como está a sua mente, de como está o teu coração, entendeu? Você vai poder ajudar aqueles que estão te maltratando, entendeu? Pelo contrário, aquilo que você vai pensar daquele que está falando com você, de modo que você acha que está te machucando, dependendo do quanto, né, você está de amor dentro de você, o amor de Deus que é derramado, lá no livro de Romanos 5:5, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado, né, dentro de nossas vidas, amém? No nosso coração é derramado o amor de Deus, o que vai acontecer? Você vai poder ajudar aqueles que te perseguem. Entendeu? Então isso controla, né? Os pensamentos, a maneira como a pessoa pensa, controla a pessoa.
controla a gente. Amém? Então, pensamentos, né, tem um campo de força, né? E os pensamentos, eles são a imagem, né? Eles são imagens da mente com significados construtivos ou destrutivos. Os nossos pensamentos são imagens da nossa mente com significados construtivos ou destrutivos. Você tá entendendo? E por isso, queridos, a boca ela vai falar do que o coração está cheio. Entendeu? Então, porque a boca fala exatamente como diz no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, a Bíblia diz que morte e vida está no poder da língua. Olha aí. Então, a boca ela vai falar do que nós pensamos. Você entende por que endireitar a nossa maneira de pensar? Porque a nossa boca só fala o que nós pensamos. Entendeu? Então, se nós não nos conformarmos com os nossos pensamentos, se nós não nos conformarmos com o que está no mundo, entendeu? Se nós não aceitarmos, não nos conformarmos, não, eu vou me encher da palavra, eu vou buscar a palavra de Deus todos os dias para o meu coração, entendeu? A minha boca vai falar da palavra, entendeu? É por isso que às vezes tem pessoas que ficam irritadas, né? Se irritam, entendeu? Ah, tudo que eu falo com fulano, eu já ouvi muito isso, né? Entendeu? Tudo que eu falo com a Lucileia, ela já vem com a palavra. Você tá entendendo? Tudo que eu falo com você já vem com a palavra. Entendeu? Por quê? Porque, claro, você vai ter que se encher da palavra de Deus para você poder falar, que a sua boca fale da palavra de Deus. Amém? Aí alguém fala alguma coisa que te machuca, que te magoa, e aí você vai rapidinho para Filipenses 4, versículo 8, né? Ah, peraí. Aí imediatamente a gente já pensa mal, né? Mas logo em seguida vem a palavra. Aí você busca a palavra para limpar a mente. Amém? É o melhor remédio. Porque aí a palavra vai dizer o que em Filipenses 4:8? O que que diz lá, pastora? É a respeito do que a gente deve pensar, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável. Amém? E quando a gente pensa em tudo que é puro, a gente vai falar o que é puro. Glória a Deus. Então é por isso que Deus diz, Deus pede para que a gente busca, né? E haja, entendeu? Busque agir de acordo com a palavra, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que morte e vida está no poder da nossa língua. Amém? Então ele nos chama, ele nos convida para que a gente alinhe os nossos pensamentos, o nosso coração com a palavra. Entendeu? Ele sabe que o que sai da boca, da minha boca, da tua boca, entendeu? É o que vai destruir, entendeu? Ou o que vai pôr em ordem, né, as nossas vidas. Amém? Uma coisa ou outra, né? Então ele pede, ele convida a gente para que a gente busque as coisas do alto. Amém? Busque as coisas do alto, busque as coisas que pertencem a ele, entendeu? E não importa, né? Não importa o que acontece com você, entendeu? O problema que você está passando, não importa, entendeu? O que importa mesmo, né? É a ferramenta que você tem para lidar com a situação. Qual é a ferramenta que você tem para lidar com as situações que você enfrenta? Se é uma situação de saúde, de finanças, né? Se é uma situação, seja familiar, né? Com filhos, entendeu? Seja qual for. Então Deus ele está preocupado em que você tenha a ferramenta certa. Você está entendendo? Que você tenha a ferramenta certa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a ferramenta que nós devemos ter? A palavra. Entendeu? Uma das ferramentas mais importantes, né, que a gente precisa ter, né, é a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, né, Efésios capítulo 6, versículo 10, né, que a nossa luta, olha só,
A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, né? Poderes nas regiões celestiais. Então, a nossa luta é essa com os demônios, né? Os espíritos malignos que perturbam e querem nos tirar a paz. Então, uma das ferramentas mais importantes é a palavra, é a oração. Amém? A palavra vai mudar no nosso pensamento. Então, tem pessoas que dizem assim: ah, eu sou muito esquecido. Ah, eu sou muito. Como é que se diz? Eu sou muito voado, né? Eu sou muito atrapalhado. Que mais? Tanta coisa que a gente abre a boca e, né, diz, declara, olha aí, entendeu? Você tem que usar a sua boca como uma ferramenta, um instrumento, amém? E usar a ferramenta que é a palavra, amém? A nossa boca é o instrumento de Deus para nos trazer saúde, para nos trazer vida. Você quer ver? Tem pessoas que oram em todo o tempo pelo mesmo assunto, pela mesma questão. Sabe o que é isso? É você demonstrar que você não creu, entendeu? Que você não creu. E, incrível, né? Quando eu estudo a palavra, eu sou assim, eu pego uma folha e já escrevo ali a palavra, já escrevo ali o versículo, escrevo ali uma frase que vai mudar a minha vida e eu coloco nos lugares onde eu estou sempre passando. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que estar na nossa mente, ela tem que estar no nosso coração. Amém? Não é o que não presta que tem que estar, é a palavra da verdade. Então a pessoa cria, eu e você, nós criamos, né, o nosso futuro, né, no caráter negativo, né, ou o contrário, né, verdade? No caráter negativo, né, da mente, da maneira de pensar, entendeu? Isso não é uma questão, eu vou agora pensar positivo, não. Pensar positivo é pensar positivo no sentido da palavra é pensar alinhado com o que diz a palavra de Deus. Não é um pensamento positivo assim aleatório que você vai dizer assim: "Ai, não, agora eu vou pensar positivo". Não. Você vai dizer assim, ó. Você vai dizer assim: "Não, eu vou, o que que a palavra de Deus diz?" Ah, eu tô pensando assim, eu tô com medo, mas o que que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus diz assim que ele não nos deu espírito de medo. Aí você imediatamente, isso, eu quero saber de medo, coisa nenhuma na minha vida. Você tá entendendo? Aí sim, isso é positivo, amém? Glória a Deus. Então a pessoa cria o seu futuro no caráter negativo da sua mente e busca proteger, olha só, proteger esse pensamento. Não, mas você não entende. Às vezes teve semana passada, né? Eu fui ensinar uma pessoa, claro, essa pessoa ela não tem muito entendimento da palavra de Deus. Mas eu fui ensinar com muito jeitinho, muito carinho, né? Porque às vezes a gente pergunta como é que você tá, e a pessoa vai falar, e ela murmura, murmura. Então hoje eu já tô até pensando como perguntar, né? E a pessoa murmura, mas murmura, porque é muita luta, é muito problema, é isso, assim, assim. Eu acho que Deus permitiu que eu andasse assim mesmo, cheio de luta, cheio de problema, entendeu? E aí eu fui ensinada a palavra. E aí a pessoa achou ruim, né? A gente. Não é que a pessoa veio para cima da gente, não. Mas falou palavras que a gente percebeu que a pessoa não gostou, entendeu? De ser ensinada, entendeu? E às vezes a gente quer proteger aquele sentimento, aquele problema. Ah, você não sabe o que eu tô passando, entendeu? Então, isso em seu futuro, olha só. A pessoa, ela quer proteger, quer projetar coisas, né? Coisas negativas na sua vida e quer manter isso, entendeu? E depois pergunta, né? Por que essa, essa batalha? Por que essa luta? Não, Deus está te chamando. Lembra só, veja só.
O início que a gente começou falando dessa mensagem, desde o início, entendeu? Que o único sofrimento que você deve passar é a perseguição, entendeu? É a perseguição. Lembra de José, entendeu? Apesar de tudo que ele sofreu, né? De perseguição que ele sofreu, ele se tornou o primeiro-ministro, né, no Egito. Então, dentro dele, olha só, dentro dele estava a capacidade de vencer todas as lutas que ele estava passando, entendeu? Que ele tinha passado ali. Ele venceu todas as lutas. Então, José, ele obedeceu uma instrução de Deus e ele substituiu, né? Ele substituiu, olha só, como é que se diz? Ele obedeceu, José obedeceu e ele foi um substituto, né, praticamente, de um reino, entendeu? De um governo, entendeu? Ímpio, né? Um governo ímpio. Deus permitiu que ele se sentasse na cadeira de um líder, entendeu? O segundo líder no Egito, né? Ele foi. E aí você pode lembrar também de Josué. Josué, ele obedeceu uma instrução, agora vamos falar de Josué. Ele obedeceu uma instrução de Deus e ele substituiu Moisés, né? Para fazer o povo de Israel entrar em Canaã. Por quê? Porque Deus deu uma instrução para ele. O que tinha que ter na mente de Josué? Não tinha que ter na mente de Josué a perseguição daquele povo, entendeu? Ele já sabia que ele ia sofrer. Uma que ele andou com Moisés, né? Ele viu o quanto Moisés sofreu de perseguição, entendeu? Então ele também já sabia que ele ia sofrer perseguição, entendeu? Mas o que Deus disse que tinha que ter na mente dele? A palavra. Não cesses de falar do livro desta lei, entendeu? Medita nele dia e noite, para que o teu caminho seja bem sucedido, entendeu? Então não viva como os seus antepassados, né, viveram, amém? Não viva como as pessoas com quem você convive, né, vivem. Pelo contrário, seja aquela pessoa que você vai mudar, ajudar a mudar a mente de outros também. Começa com a sua, mudando a sua, né? Viva pelo caminho de Cristo. Amém? Ah, eu sou assim mesmo. A minha mãe teve essa enfermidade, meu pai, entendeu? Então, o médico disse que eu tenho uma doença hereditária, entendeu? Ah, eu sou como meu pai, eu sou como minha mãe, eu sou como as pessoas que me criaram, entendeu? Não, você não é como as pessoas que te criaram. Jesus diz na palavra dele: quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. João 14,6, a Bíblia diz que Jesus disse que ele iria enviar para nós o Consolador. E ele iria nos ensinar, ele iria nos guiar. Amém? João capítulo 14, versículo 26. João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha aí, nós precisamos seguir Jesus. Efésios 5:1, ele diz assim, ó: sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha aí, amém? A única coisa que tem que te seguir, né, entendeu? Que nos segue, tem que ser a perseguição. Em todo tempo a gente vai ser perseguido sim. Se você ganha dinheiro, né, você é perseguido. Se você tem saúde, é abençoado, você é perseguido. Se a tua família está bem sucedida, você é perseguido. Mas você já venceu todas as perseguições. Amém? Não tem que ser a enfermidade, não tem que ser as lutas, os problemas de outras maneiras, né? De outros níveis, entendeu? Que vai te derrotar. Não. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Glória a Deus. Então, o teu único sofrimento deve ser a perseguição. Não deve ser a doença, porque Jesus já venceu lá na cruz do Calvário, amém? Não deve ser a doença. Amém? Não deve ser a falta de dinheiro, porque Deus diz que ele te supre de acordo com as riquezas da sua glória. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não é o inferno que vai te vencer.
quem nos separará do amor de Deus? Nem o inferno pode nos separar. Amém? Do amor de Deus. Nada pode nos separar. Amém? Então, e nem a perseguição pode nos separar. Mas nós sabemos que nós vamos sofrer perseguição. Então, João 15, versículo 5, ele diz também, sem mim nada podeis fazer. João 15, 7, ele diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Entendeu? Então, por quanto tempo você quer ficar no cativeiro do passado? Por quanto tempo você quer ficar na enfermidade, nos problemas, nas lutas? Ore e creia. Creia. E aí, depois que você orar por alguma questão e você crer de fato, o que você vai fazer? Ore agora agradecendo ao Senhor. Todas as vezes que você for orar, você já vai agradecer. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já me curou. O Senhor já me libertou. O Senhor já me abençoou. Entendeu? Eu orei acerca desta questão aqui e o Senhor já me ouviu. Eu creio. Amém? Então, use a sua fé, demonstre a sua fé, mostre a sua fé diante do Senhor. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, né, que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele diz, sem fé, entendeu? Não se pode agradar a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 6. Veja só, Elias, ele disse para Israel, né? Por quanto tempo vocês ficarão entre duas opiniões? Entendeu? Por quanto tempo vocês ficarão entre dois caminhos? Duas opiniões. Dois caminhos, ele está dizendo, duas opiniões. Então, Jesus disse, sigam-me. Entendeu? Aquele que me segue não andará em trevas, ele está dizendo. Então, ele diz, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembra que ele diz isso? Jesus disse isso. Amém? Segue-me. Glória a Deus. A quem nós devemos seguir? As doenças hereditárias dos nossos antepassados, né? Os males deles, o jeito deles, as manias deles. Eu sou assim meio voado por causa do meu avô, por causa de fulano, por causa de cicrano. Não. Entendeu? Não. Jesus disse que você tem que ser como ele. Jesus disse, vem e segue-me. Sigam-me. Aquele que me segue não andará em trevas. Amém? Quem está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você passar pelo fogo, ele diz, você não será queimado. Quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Olha aí. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ficar onde? Qual é a nossa plataforma? A plataforma de Cristo. Amém? De Deus. Tudo que Deus já preparou para nós. Essa é a nossa plataforma. Amém? Essa é a nossa posição. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Entendeu? Ele diz assim, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o amor é o maior. Amém? A fé, a esperança e o amor. Precisamos permanecer neles. Amém? E o maior deles é o amor. Entendeu? Então, até que você saiba que é amado, entendeu? Nunca você fará sucesso na sua vida, até você entender que você é amado. Por isso você precisa ficar com a palavra de Deus. Porque quanto mais a gente fica com a palavra de Deus, a gente busca ela para nossas vidas, amém? Quanto mais você buscar da palavra, mais você vai entender que você é amado. Amém? Glória a Deus. E se você é aquela pessoa que nunca chorou de alegria na presença de Deus, você vai chorar. Aquela pessoa que nunca sorriu, entendeu? Dando gargalhada mesmo, entendeu? Conversando com as pessoas, aquela pessoa sisuda, sabe? Entendeu? Deus está te chamando para você ser a pessoa feliz. Pastor, como eu posso ser feliz se eu estou enfrentando tanta luta, tanto problema? Como eu posso dar risada? Pois é, mas o Espírito Santo vai te levar a este momento, a esta vida. Amém? Este momento não, esta vida de alegria. Amém? De paz e gozo. A Bíblia diz, no Espírito Santo. Amém? Então, o primeiro princípio é amor. Glória a Deus. O amor, ele não é algo com o qual você, né, você vai mexer, né? O amor é algo, olha só, o amor é algo com o qual,
né? Você vai crer. Glória a Deus. O amor não vai, não, eu vou usar de amor de Deus, do amor de Deus, entendeu? Para mim poder vencer todas as lutas. Não, eu vou usar, eu vou ter desse amor. Eu vou ter, esse amor está dentro de mim. Eu vou ter. Amém? Por quê? Porque só assim eu vou crer e eu vou falar. Amém? Com uma pessoa que tem o amor de Deus, ela crê e ela fala. Amém? É automático. Ela crê e ela fala. Amém? Glória a Deus. Até mesmo os teus filhos, né? Os irmãos aqui que têm filhos, irmãs que têm filhos, né? Nós que temos filhos, até mesmo nossos filhos, ainda criança, eles precisam ouvir muito que eles são amados. Amém? Para que eles possam também começar a crer. Amém? Então aprenda a falar, aprenda a dizer, aprenda a viver, né, este amor. Glória a Deus. O amor de Deus que está derramado dentro do meu coração, do teu coração. Então, se o amor de Deus ele não falar, se o amor de Deus ele não dizer, ele não crer, entendeu? Nada feito. Nada feito. Então, o amor ele fala, o amor ele crê. Amém? Romanos 5, versículo 5. Está derramado, esse amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações. Então você pode confiar nesse amor de Deus, acreditar. Amém? E a única coisa que vai nos perseguir, entendeu? São o quê? A única coisa que você vai sofrer são as perseguições. Amém? A única coisa que você vai sofrer são as perseguições. Você não vai sofrer a enfermidade, você não vai sofrer a necessidade, né? Não. Deus está te chamando. Pastora, mas tem muita gente sofrendo necessidade, tem muita gente sofrendo enfermidade. Então, porque não conhece da verdade a palavra de Deus. Amém? Nós podemos sofrer também? Podemos sim, nós não estamos isentos. Entendeu? Nós não estamos isentos, entendeu? Mas nós temos as armas de como nos sair da enfermidade. Amém? De como nos sair, de como a gente pode sair, entendeu? Da necessidade. Amém? Da fraqueza, da doença. Como eu posso sair, pastora? Crendo no amor de Deus, aceitando este amor dentro de mim. Amém? E declarando com a minha boca. Por quê? Porque morte e vida está no poder da língua. Você vai ouvir muitas pessoas, líderes até, falando: não, mas a pregação de que você não pode sofrer enfermidade, de que você não pode sofrer necessidade, essa pregação está errada. Então você vai ter que rasgar a Bíblia. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Mas ele diz: mas tem de bom ânimo. E o que você acha esse bom ânimo? É o amor de Deus derramado no nosso coração. Aí ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Tem de bom ânimo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Então a nossa fé não pode falhar. Não pode falhar. Se tem uma coisa que Jesus estava preocupado, né, antes de subir para o Pai, né, uma coisa que ele estava preocupado, imagina, a coisa que ele mais se preocupou, foi o amor, foi a fé. Ele disse que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Ele falou que, porventura, quando o Filho do Homem voltar na terra, achará fé. Olha aí. Então, 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, que não pode acabar. E o maior de todos eles, de todos esses 3, é o amor. É o amor que vai sustentar a fé. É o amor que vai sustentar a esperança. Amém? É o amor. Então, se nós não buscarmos o amor de Deus pela palavra, é pela palavra. Lembra quando, eu não sei se você tem lembrança, mas eu tenho lembrança, entendeu? De quando criança, né? Meu pai, ele era uma pessoa assim, ele foi uma pessoa muito carinhosa com a gente. Meu Deus, minha mãe também, entendeu? Mas o amor do meu pai, ele sobressaía no começo, né? A gente ainda criança. Depois minha mãe se converteu, meu Deus, o amor dela é tremendo. O amor de mãe é amor de mãe, né? Mas vamos falar o amor do pai, né? Porque o amor de mãe já nem se fala, né? Porque o amor de mãe é extraordinário. Vamos falar o amor, eu vou falar o amor do meu pai, entendeu?
Às vezes a gente dormindo, né, ele ia lá, cobria a gente, entendeu? Preocupado com os bichinhos, dava muito, no Nordeste a gente chama carapanã, né? Lá na minha terra era carapanã, entendeu? Aqui, não sei, é praga, o que mais? É pernilongo, né? Entendeu? Então ele ia lá e matava os pernilongos que iam picar a gente, entendeu? Cobria a gente. De manhã cedo, o amor que ele liberava pra gente. Deus te abençoe, você é filho amado. Gente, aí não tem como a gente ser criado, né? Aquelas pessoas ranzinzas, né? Aquelas pessoas que odeia todo mundo, que já amanhece já é, chutando o pau da barraca, entendeu? Não, não tinha como. Por quê? Porque a gente foi criado muito cheio de amor, entendeu? Os filhos, nós filhos, fomos criados muito cheios de amor, entendeu? Por isso que uma criança, ela precisa, quando criança, ela precisa ouvir muito os pais dizerem para ela, falarem com ela palavras de amor. E aí, você entende agora? Eu tô adulto, pastor, eu quero ouvir pessoas falando para mim que me ama. Você quer ouvir? Então faça um propósito de meditação na palavra de Deus, no mínimo 1 hora. Começa com 1 hora. Todos os dias você vai sair desse lugar que você separou, que você escolheu ali, separou na tua casa para meditar na palavra. Eu não tô nem falando da oração, hein? Porque a oração é mais 1 hora, hein? Também mais 1 hora. 1 hora para oração, 1 hora para a palavra. Eu tenho certeza que todo aquele aspecto sisudo, né? Chateado com tudo, que você já acorda querendo chutar o pau da barraca, já acorda preocupado, ai meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Ai meu Deus, como é que eu vou, né? O que que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou me portar no meu trabalho? Olha, tem uma pessoa que me deixa chateado lá no meu trabalho, que me persegue, entendeu? Ó, não vai mais ter isso não. Porque uma pessoa cheia do amor de Deus não tem para ninguém. Não tem mesmo. Amém? Então, se você crê que Deus te ama, você também pode crer que nenhum mal te sucederá. Amém? Que praga nenhuma chegará na tua tenda. É isso que diz a palavra de Deus. Então tem muita gente pregando por aí, você está pregando um evangelho de paz e amor, né? É paz e amor mesmo. E Jesus disse que se tiver aflição, ele diz tem de bom ânimo. Se tiver aflição, tem de bom ânimo. É no bom ânimo. Que bom ânimo é esse? A confiança nele. Não é simplesmente, tem de bom ânimo. Não. É confiar em Deus. Esse tem de bom ânimo é muito forte. É confiar nele, entregar o teu caminho a ele. Confiar nele, porque ele diz, e ele tudo fará. Amém? Então, se Deus te ama, então ele te quer. Amém? Ele tem um propósito, ele tem um plano para a tua vida. Então, ele não vai deixar você desfalecer no meio da situação, do problema. Então, a honra, olha só, a honra, a minha honra, a tua honra, né? A gente começou falando nisso. A honra, a minha honra, a tua honra, que somos reis da terra, é descobrir os segredos do Senhor. É buscar estes segredos para nós. Amém? Qual o maior segredo que Deus tem para mim e para você? O amor dele derramado em nossos corações. Mas se você não for procurar ouvir ele, entendeu? Você não vai achar. Amém? Você não vai achar. E a Bíblia diz: como vão invocar, né? Se não conheceram. Eu vou mostrar isso para você, tá? Acredito que a gente vai terminar aqui agora, nem devido à nossa hora. Vamos lá, Romanos capítulo Romanos? Romanos 10. Romanos capítulo 10. Vamos lá. Como ouvirão, né? Se não houver quem pregue. 10. Diz aqui, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. 10, tá? Romanos 10, 10, tá aqui, ó. Com a boca se faz confissão. Lembra, morte e vida está no poder da língua. Então, como um coração cheio do amor, vai poder falar besteira, né? Vai poder falar coisas que não prestam.
Não, não vai não. Um coração cheio do amor de Deus, cheio da palavra de Deus, só vai poder falar coisas boas. Amém? Coisas maravilhosas. Vai declarar: eu sou curado, porque Jesus Cristo já me curou. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Mesmo que venham pensamentos malignos na mente. Entendeu? Você volta novamente a linha atrás, cativa o pensamento, a obediência de Cristo. Aí, porque a Escritura diz, versículo 11: todo aquele que nele crê não será confundido. Olha aí, amém? Aí a gente vai ouvir, não, você está pregando palavra que diz que as pessoas não têm que sofrer. Olha, vai sofrer sim, vai sofrer perseguição, mas a enfermidade, a miséria, a escassez, a falta, a necessidade, entendeu? Não vai passar, não vai ficar não. Amém? Não vai poder ficar. Por quê? Por causa do amor, a fé, a esperança. Amém? Esse amor que vem de Deus. Por causa da confiança nele. Amém? Por causa do que você vai falar. O que você vai falar é isso que vai ser plantado dentro de você. Tá aqui, ó. Aí diz assim: porquanto não há diferença entre judeu, grego, porque um mesmo é o Senhor, e todos ricos, e aliás, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Agora, olha, eis a pergunta. Porque todo aquele que invocar, olha, eis a questão, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uhul, amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de tudo, salvo da doença, salvo da miséria, salvo de toda e qualquer questão. Amém? Salvo da irritação, da briga, do ódio, da contenda, entendeu? Salvo da suspeita, né? Porque a gente suspeita mal também, salvo dos maus pensamentos. Aí, versículo 14, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, você viu que a questão é crer. A questão é crer. Então busque, comece a buscar da palavra de Deus para você ver o que vai acontecer. Amém? Você vai invocar o Senhor e você vai ser salvo. Amém? Glória a Deus. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então a questão é essa. Como que eu vou invocar o Senhor se eu não tiro o tempo para buscar a palavra dele até crer? Amém? Se eu não quero ouvir, se eu não tenho paciência para ouvir. Entendeu? Como eu vou conhecer ele? Entendeu? Então é o que eu estava falando, dando o exemplo do meu pai. Então, se alguém dissesse: você é feia, você não presta. Não, mas meu pai, que é minha autoridade, eu saí de casa e ele me abençoou. Entendeu? Às vezes eu estava na escola, né? Entendeu? E vamos supor, uma professora disse assim: só burra, né? Os professores antigamente e hoje também, né? Infelizmente, esse dia eu passei numa escola. Passei em frente a uma escola, gente, incrível, meu Deus. Eu fiquei indignada. E era uma escola de crianças, ensino fundamental, hein? Entendeu? Não era adultos ainda, não, eram crianças ainda. E aí o professor xingando, uma professora xingando a criança, entendeu? As crianças, falando brutamente, estupidamente. É por isso nós precisamos orar pelas escolas, né? Então, na escola, de repente, um professor, você não já te falei, você é burra, entendeu? Na hora eu lembrava do que meu pai dizia. Não, eu não sou burra, não. Meu pai me abençoou quando eu saí de casa. Meu pai disse que me ama. Minha mãe disse que me ama. Minha mãe cuidou de mim. Entendeu? Minha mãe me arrumou, eu lembro, né? A gente, as mães de antigamente, às vezes até arrumava as crianças. Ela não dizia: você vai se trocar, vai se arrumar. Não, minha mãe me arrumou, eu acho que, sei lá, acho que a gente tinha capacidade de fazer isso, mas ela queria, não, ela queria colocar o vestido que ela queria, pentear da maneira como ela queria, como ela desejava. Então, era o prazer dela, entendeu? Prazer. E eu deixava a minha mãe me arrumar, entendeu? Ainda criança, entendeu? 5, 6 aninhos, né? Às vezes as mães já estão botando os filhos já. Escolhe, vai lá, escolhe sua roupa. Não, minha mãe escolhia a roupa que eu tinha que vestir, entendeu? Cuidava de mim. Então esse amor, esse carinho ficava ali dentro do coração. Pois é, querido, trazendo agora para nós que somos adultos hoje, mas às vezes somos crianças espiritualmente, se vista.
Se vista em Cristo. Deixa Ele te vestir. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele zelar por você. Como eu deixo, pastor Jesus, zelar por mim, cuidar de mim? Como? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, se você não ouvir, não tem como crer. E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Glória a Deus. Mas você não vai poder falar isso não, porque você está ouvindo. Glória a Deus, Deus está falando com você. Ah, Deus me vestiu hoje, Deus cuidou de mim hoje, Deus zelou por mim hoje. Deus te abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, que essa palavra adentre os nossos corações. Amém? E quem é o maior interessado em dizer que você é lindo, que você é linda, que você é abençoado, que você já venceu todas as enfermidades, que pelas pisaduras de Jesus você é sarado. Quem é o maior interessado em que você saiba? É Deus. Amém? É Deus, Ele é interessado em que você saiba de tudo isso. Que você é feliz. Amém? Que você é amado de Deus. Glória a Deus. Que você é justiça de Deus. Amém? Por causa de Jesus.